Salve pessoal, eu sou Silvia Nascimento, jornalista, fundadora do site Mundo Negro, e agora, como vocês já sabem, eu tenho esse projeto Falas Diversas, que é o meu podcast, que também está disponível no YouTube, onde eu converso com pessoas negras diversas sobre assuntos diversos para mostrar que a gente não é feito mesmo do mesmo pensamento. Hoje eu tenho um casal, duas pessoas que eu admiro muito, desde antes de saber que eles me conheciam, que é a Vanessa e o Ed. Eles são angolanos, os dois, e eles fazem mais ou menos o que eu faço, só que no país deles. Vanessa e Ed, muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por aceitar o convite. Os dois comandam a plataforma Bantuman, que é uma plataforma de conteúdo digital voltado para a comunidade negra, só que o que tem de muito interessante que é voltado para a comunidade negra que fala português, dos países, né, de ascendência africana que falam português no mundo inteiro, né? Então, eles conversam muito com a gente, mas também fazem esse trabalho de mostrar a nossa diversidade como povo preto, descendente, né, do povo. Na verdade, Vanessa, explica melhor para mim. Em vez de eu me ficar me enrolando. Antes de mais, queria agradecer-te este convite, porque para nós é uma honra imensa conversar contigo cada vez que o fazemos, sabes disso. Fazer só uma pequenina retificação sobre as minhas origens. Eu nasci em Portugal, mas os meus pais são cabo-verdianos, com mãe nascida em Angola. Portanto, há toda uma mistura. Eu te chamo de prima, achando que você era angolana, mas tinha esquecido disso, é verdade. É verdade. Certo. Me desculpa, corrigindo agora. Não, sem problema algum. Na verdade, estamos todos misturados, portanto, é igual. O orgulho é sempre verdade. O mesmo, independentemente de onde nascemos. Portanto, sobre a Bantuman é uma plataforma, tal como tu disseste lindamente, uma plataforma de comunicação de e sobre os afrodescendentes que falam português. Portanto, tem a sua base em Lisboa, em Portugal. A plataforma nasceu em Angola há 7 anos e estamos um bocadinho espalhados pela lusofonia. Temos um colaborador em São Paulo, temos portanto, outros colaboradores em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Portanto, estamos espalhados por onde nós falamos sobre estes países. Portanto, ou pelo menos é o que tentamos fazer, ter sempre alguém local para poder dar a sua própria visão sobre aquilo que se passa no local. Portanto, um grande resumo é assim o que é Bantuman. Muito bom. Ed, você é angolano mesmo? Sim, Silvia, eu sou mesmo da África, da base. Nasci em Angola, sou de Luanda. Dentro de Angola tem origens a Catete, Bengo e Colibengo. Onde começam os movimentos da luta contra a colonização. Sim. E eu queria saber, hoje vocês estão em Lisboa? Paris. Em Paris. Mas vocês já moraram em Lisboa? Sim. Porque, inclusive, eu queria até realmente saber essa trajetória, né? Quando vocês saem da terra de vocês e começam a vir para a Europa, Vanessa primeiro e depois o Ed, né? Como é que se deu essa saída? Quais os países que vocês conheceram? Se foi para trabalho, para estudar? Como é que funcionou isso? Então, eu sempre vivi grande parte da minha vida em Portugal, em Lisboa, onde nasci. Depois mudei-me para Paris, onde estou atualmente, mas há uma grande história no meio. Antes de vir para cá agora, passei por Angola, onde estive a trabalhar, juntamente com o Edi também, em outras plataformas de outros meios de comunicação, e foi onde decidimos criar a Bantuman. E só depois, mais tarde, então, entretanto, com a crise que se levantou em Angola, decidi novamente mudar o rumo e vim parar a Paris. Muito legal. O Ed já acompanhou a Vanessa, então? Sim, segui um bocadinho a bala. Eu nasci em Angola, a minha mãe foi assistente de bordo durante muitos anos, então ela viveu maioritariamente em Portugal a vida toda, e eu com os meus avós em Angola. No início do século XXI, nos anos 2000, quando os meus avós faleceram, estranhamente um atrás do outro, eu, como ainda era menor,
mudei-me para Portugal, onde terminei o secundário, fiz faculdade. Em 2015 fomos trabalhar para uma plataforma portuguesa para Angola e depois as coisas complicaram-se e eu fui voltar para a base, que é Portugal, onde eu me fiz homem, e agora estamos por Paris, onde estamos a conhecer um outro mundo africano, que é o mundo francófono. Nós falamos do mundo lusófono, mas existe um mundo francófono que é bem maior do que o lusófono. São muito mais países, é muito mais cultura, são muito mais religiões. E então aproveitamos essa facilidade da Vanessa ter conhecido França também para nos conhecermos como negros, mas na perspectiva de outras pessoas negras, de outras religiões, para implementar dentro da Bantuman, para perceber que existe um atraso no mundo em português e um avanço extremo no mundo francófono. Sim, é muito rico e muito diverso mesmo, né? Eu tenho amigos meus que são do Caribe, que também foram estudar em Paris, né? Tem outras origens também, pessoas negras de outras origens. E, Vanessa, você consegue sentir essa diferença, então, entre os negros que falam língua portuguesa e da francesa, além das questões da diversidade mesmo regional e da religião, na convivência, né, no jeito de vestir, se são pessoas que parecem ser mais conscientes, ou você sente uma mente mais colonizada, dá para perceber essa diferença ou está todo mundo no mesmo barco? Dá, com certeza. Na verdade, até há muito pouco tempo tivemos esta conversa com uma amiga nossa que fundou aqui em Paris um projeto que se chama Little Africa e que ela é basicamente começou como um guia turístico sobre os locais mais africanos de Paris e que hoje é uma plataforma imensa sobre esses mesmos locais e com outros setores culturais. Como o Eddie disse, este sentido de africanidade nos africanos francófonos existe há muito mais tempo. Paris é uma das cidades mais multiculturais que existe no mundo e estou a falar só da parte africana. Nós encontramos aqui africanos, aliás, negros de todos os cantos do mundo, é incrível. E é incrível perceber a forma como cada um de nós tem uma forma tão peculiar, tão diferente de pensar a africanidade. Uns porque nasceram em África, viveram lá quase a sua vida toda e nunca tiveram que pensar nessa africanidade porque eles o são, porque eles sempre o foram, nunca precisaram de mostrar ou de tentar se identificar, e outros porque nasceram fora desse circuito africano e têm necessidade de exaltar essa africanidade porque ela sempre esteve não escondida, mas tinha que estar num low profile. Portanto, esse é o primeiro contacto que pelo menos eu pessoalmente tive. E depois é perceber como, de facto, na questão francófona, tudo o que é consciência sobre a negritude, tudo o que é a exaltação da cultura, está num nível muito superior àquilo que nós fazemos ou àquilo que nós conhecemos enquanto lusofonia, estando em Portugal. Em Portugal, este tipo de conversas começa agora a surgir. Começam agora a Bantuman, a título de exemplo, a Bantuman é a primeira plataforma que fala de negros e com negros. Portanto, e nós temos 7 anos. É muito recente. E a nível francófono, mesmo a nível, por exemplo, institucional, de investimento do próprio país, na cultura africana, na cultura dos afrodescendentes, que são franceses, isto já existe há muito tempo e por isso existe toda uma indústria cultural africana em França que é imensa, que é gigante. E isto, a nível lusófono, é muito fraco. É muito fraco, não existe, as pessoas não pensam no assunto ou começam agora a pensar, mas é todo um longo caminho que ainda está pela frente. A nível francófono, lá está, como o Eddie disse, nós estamos aqui de certa forma a beber do que se faz aqui há muito tempo. Portanto, nós só agora estamos a dar os primeiros passos.
Sim. Mas, Ed, você tem alguma ideia, porque está nessa distância realmente em termos de consciência sobre a negritude, que os lusófonos parecem os negros lusófonos parece que estão começando agora, né? Por que desse atraso? Acho que o atraso não é apenas um atraso da atualidade, é um atraso que vem de há muito tempo. Portugal foi o último a largar as colónias, Portugal foi o último a admitir a escravatura, essa hegemonia branca sobre os negros. Portugal sempre tentou disfarçar as colónias como os irmãos. Portugal reproduziu filmes em África para passar na Europa como fôssemos todos iguais. Então, claramente que o povo lusófono está um bocadinho mais retardado. Só para ter ideia, quem lutou por França na Primeira Guerra Mundial e na Segunda foram negros senegaleses. Os negros do Haiti, eles se revoltaram há 3 séculos atrás contra os franceses. Então, a consciência de luta, de poder, vem de há muito tempo. E, Angola é independente há 47 anos. Ou seja, a minha mãe foi colonizada. Não estou a falar dos meus avós. É muito pouco tempo. Muito recente. E então, o que é que acontece? E nós estamos, digo nós, que viemos da África com sentido de liberdade, mas é um sentido de liberdade fingido, porque nós temos 2 ou 3 canais nacionais, mas depois temos 8 canais portugueses, que é a RTP1, a SIC, está a perceber? De uma forma, as novelas que nós bebemos são novelas portuguesas. E, infelizmente, nos últimos anos, desde 2015, a Globo já está mais diversa. Então, é hoje que mesmo em África, quem está em Angola, quem está em países que falam português, consegue se rever numa Thaís, a saber? No marido da Thaís, no Ramos, a perceber? Então, essa luta, apesar de nós sermos muito, muito africanos, porque nunca sofremos em África o branco que nos manda para a nossa terra, como acontece em Portugal, mas sempre em grandes empresas quem mandou sempre foi um líder branco. O diretor de uma grande empresa em Angola sempre foi um senhor branco. Ou seja, então, existe um neocolonialismo que muito, e desse lado, em França, na Inglaterra, já não se vê. Eu vivo em Portugal há 20 anos, eu nunca vi uma pessoa preta num banco, nem como segurança. Não existe. Não. Só para reforçar a ideia do Eddie, só o ano passado, por exemplo, é que nós estivemos a festejar um negro ser pivô, um negro com rastas ser pivô num telejornal nacional. E só há 3 anos, acho eu, é que tivemos a primeira atriz negra como personagem principal de uma novela. Portanto, nós estamos realmente no início do início em Portugal. E quando nós chegamos aqui em Paris, basta ligar a televisão e vemos publicidades em que aparecem brancos, aparecem pretos. Vamos num banco, somos atendidos por um preto. Em qualquer esfera, é claro que existem muitos problemas, atenção, não é isso que estamos aqui a dizer, mas conseguimos perceber que em quase todas as esferas há uma certa representatividade, sim. Nossa, isso é muito interessante, né? Mas pode continuar, Ed. Fora que existe uma preocupação cultural, porque França também é uma colônia. França ainda tem colônias. Mas existe uma preocupação com essa diversidade. Uma das coisas que mais me assusta é que nós vamos todos os meses a Portugal. Eu ligo a televisão e eu vejo uma publicidade com negro, uma publicidade inteira sobre um produto francês onde só há negros. E eu chego em Portugal e é impossível ver uma publicidade. Se tem um negro, tem que ter um branco ou uma branca. E juntamente com o filho mestiço, de cabelo encaracolado. Ou seja, há muita gente que se defende em Portugal que não se pensa nisso. Mas nós acreditamos que
Portugal é a maior estrutura racista do mundo, é Portugal. Portugal trabalhou tão bem na sua estrutura que nós vamos levar com isso por pelo menos mais 50 anos. É muito complicado. E eu lembro de ter conversado com vocês uma vez que vocês falaram que não existe nem estatísticas, né? Eles não fazem, vocês não sabem qual a porcentagem da população negra dentro de Portugal, é isso? Sabemos a percentagem de imigrantes, mas a percentagem de negros não é estudado, não sabemos rigorosamente nada. Há uma luta para que seja instituído nos censos as questões raciais, desde há um par de anos. Os últimos censos, O ano passado, houve o ano passado, essa luta esteve de novo em debate público, mas não chegou a bom porto. Entretanto, há um estudo do Instituto Nacional de Estatística, aliás, houve uma conversa de que o Instituto Nacional de Estatística iria verificar a viabilidade de se incluir essas questões raciais, mas até agora não resultou em rigorosamente nada. Não há vontade política para isso acontecer. Como se pessoas como você, negra, nascida em Portugal, não existissem, então, né? Em termos de censo. Não existe como portuguesa. Como negra não existe. Como negra. Nossa, isso é uma problemática. E existe um ativismo aí presente... aí não, né? Lá em Lisboa, né? Presente que faça esse tipo de cobrança, assim, há uma organização política mais ativista mesmo fazendo essa cobrança? Cada vez mais surgem mais associações ativistas e grupos ativistas, mas ainda não há um microfone que dê realmente voz a estes grupos e a estas reivindicações. Ou pelo menos essa voz ainda não chega de verdade a quem direito. Aliás, não há um peso que lhes é dado, porque eles até falam, o debate chega a público, mas não há um certo patrocínio, digamos assim, de entidades de peso que possam realmente efetivar estas conversas. Mas só para perceber aqui, Silvia, e é quase impossível haver, se não há uma contabilidade, se não há uma contagem do número de negros nesse país, o que é que essas instituições de luta antirracista, por exemplo, como a SOS Racismo, vai fazer? Porque eles não têm números, eles não podem chegar e dizer, olha, há 10 negros que passam isso, não se sabe o número. Ou seja, então, independentemente do tipo de luta que haja, os dados não batem. Então é muito mais fácil contar-se quantos muçulmanos têm, quantos católicos têm, de que propriamente quantos negros, e nem estou a falar dos imigrantes, quantos negros portugueses existem. Sim, que deve ter bastante, né, gente? A gente está falando de 2022, né? A gente está falando de um tempo, né, onde realmente a gente está vivendo cada vez um mundo mais misturado, né, racialmente falando. E dentro da perspectiva de vocês dois, né, como um casal, aqui no Brasil, a nossa realidade não sei se vocês conhecem o termo palmitagem, da ascendência do homem negro, e ele automaticamente escolhe mulheres brancas para se relacionar. Na minha geração, a gente ainda tinha as desculpas de que a gente não encontrava as pessoas negras, mas a internet chegou aí para isso já não ser mais uma desculpa, né? Eu não sei o que vocês percebem aí na Europa, se há uma valorização do amor preto entre os casais e das famílias pretas, ou realmente os negros que ascendem intelectualmente, economicamente, eles tentam clarear a família? Assim, honestamente, primeiro só uma observação. Como é que no Brasil me dizem que não se encontravam quando o Brasil mais de metade das pessoas são negras? Era desculpa. Uma conversa difícil. Pois é, verdade. Em Portugal, lá está, estas conversas todas são muito recentes. Esta questão dos casais negros, a minha perspectiva também é muito recente. Só há relativamente pouco tempo é que comecei a perceber
todas as mensagens subliminares desta necessidade de se branquear a família, e só há muito pouco tempo é que comecei de facto a olhar para isto, porque lá está, o nosso problema em Portugal é termos achado durante muito tempo que estávamos incluídos e nos passarem sempre o pano nas vistas em relação às nossas lutas, às nossas necessidades, e nós acharmos que estava tudo certo, quando só começou então a haver esta consciência, muito por culpa do Brasil também, muito por culpa, aliás, muito graças às lutas dos movimentos negros no Brasil e graças também em 2020, infelizmente, ter havido um George Floyd, que começou a levantar todos estes questionamentos. Portanto, honestamente, eu nunca... Sempre houve conversas a nível pessoal, entre nós, os amigos, de nos questionarmos o porquê de certo tipo de pessoas, certo tipo de homens negros escolherem apenas mulheres brancas, e de percebermos que havia uma vantagem em se relacionarem com mulheres brancas. Mas, lá está, eu no meu meio pessoal, eu sempre me misturei com negros. E daí também, se calhar, nunca ter sido um grande assunto, um grande debate, porque eu vivi uma realidade um bocadinho à parte, acho eu. Acho que se calhar o Eddie é capaz de ter uma opinião diferente, ou uma observação diferente. Imagina, há duas perspectivas. Há a perspectiva do homem negro que está em África, que o homem negro africano, que toda a beleza que ele absorve da televisão, da mídia, é de mulheres brancas. Eu começo pelo Sexo e a Cidade. O Sexo e a Cidade é dos anos 90, acho que anos 90 ao início de 2000, era o expor das mulheres mais poderosas da maior cidade do mundo. Onde o erro começa por aí. Então, o que acontece? Todo homem, acredito, não falo por todos, mas acredito que seja isso, a maioria dos homens nascidos em África, a olhar para a televisão, sonharam com uma Angelina Jolie, com uma atriz branca que representasse a princesa. E então, o que acontece? Ela, ao pôr os pés na Europa, ele nunca iria relacionar-se com a prima que ele passou a vida toda em África a ver e atrás da mulher da televisão. Essa é a minha defesa aos homens negros que vieram da África. Eu, pessoalmente, eu venho de uma família de Quimbundo, eu venho de uma mãe que viveu na Europa, mas quem fala com ela parece que veio ontem de Angola. Eu tenho uma mãe que nunca iria ter uma relação normal com uma nora branca. Se tivesse filhos mestiços, nunca teria uma relação saudável com a minha mãe negra. E então, eu acredito que diretamente eu sempre percebi que eu merecia e mereço uma mulher negra. E por tudo aquilo que eu consegui observar durante a minha infância, porque eu felizmente, apesar de ter passado metade da vida em África e a outra metade da vida na Europa, eu sempre tive a possibilidade de viajar entre Angola e Portugal. E então isso deu-me a experiência de não assustar tanto com a Europa quando cheguei e de não desvalorizar tanto a África, porque imagina, eu vivi numa casa durante 12 anos que eu conheci o vizinho devido a um incêndio. 12 anos a viver na mesma casa, onde eu nunca tinha visto o vizinho da frente. E é uma situação que, em África, se eu tiver aqui em Paris, se eu tiver que sair com urgência, eu não consigo, porque eu não tenho com quem deixar minha filha. Em África, eu deixo com qualquer vizinho. E não preciso deixar nem fralda, nem comida, nem nada. Então, essa união que a África tem entre si, entre negros africanos, sempre me fez pensar que
é com uma mulher negra que eu merecia estar. Já me relacionei com mulheres brancas, mas nunca com o objetivo de vai ser a mãe do meu filho, vai ser a pessoa com quem eu vou casar. Ou seja, eu sempre soube que ia acabar com uma mulher negra. Felizmente é essa. Que bom, que bom. A escolha certa, eu tenho minha visão sobre isso também. De ancestralidade, de continuidade e do que a gente constrói, que família a gente quer deixar o que a gente constrói, né? E a trajetória que a gente faz, principalmente trabalhando com comunicação, faz mais sentido realmente a gente ter um núcleo familiar negro que entenda a gente plenamente, né? Porque a gente trabalha com temas muito sensíveis, né? E às vezes ter um companheiro, uma companheira que entenda essa luta, né? Você não precisa ficar explicando, justificando, às vezes só com o olhar a gente já se entende, né? Quantas vezes eu também estava com meu marido assistindo um documentário, a gente olha um para o outro, levanta o ombro, a gente não precisa nem falar, a gente está compartilhando o mesmo pensamento, a mesma sensação, né? Então, é só nesse tipo de A questão é mesmo essa. É o entendimento, né? É que eu acredito plenamente no relacionamento com base apenas no amor, ok? Mas quando nós somos de meios distintos, até podemos nem estar aqui a falar sobre se um é branco ou outro é preto, mas pessoas que são de meios absolutamente distintos vão sempre, por mais que se gostem, vão sempre estranhar determinados assuntos, determinadas questões culturais, determinados temas. Vai haver sempre um choque, um pequeno choque, mesmo que haja uma conversa, aquela pessoa nunca vai entender a 100% aquilo que eu sinto, como ao contrário é exatamente igual. Portanto, acho que a principal questão, e que daí as palavras do Eddie, vem daí. Eu, como uma pessoa negra, não preciso de explicar determinadas questões. Eu posso perfeitamente ir ver, por exemplo, o 12 anos de escravo, e aquela pessoa, eu não preciso de falar com ela para ela saber o que vai na minha cabeça. Sim, faz todo sentido. E quando você fala da questão da representatividade, né, da falta dela, né, que realmente, né, o gosto ele acaba sendo construído por aquilo que a gente vê. Então, se o homem negro ele realmente tem essa visão só de mulheres brancas, o ideal do feminino dele é próximo àquilo que é imposto, né? Quando a gente traz do ponto de vista estético, né, de referências estéticas, tanto dos negros de Portugal como dos negros de Paris, essa identidade africana ela está presente no cabelo, nas roupas, que, por exemplo, aqui no Brasil, né, durante muito tempo, literalmente, né, para você ir numa entrevista de emprego, para você ir em determinados ambientes, o parecer arrumado era estar com cabelo liso, dentro de um padrão que não era um padrão negro, né? Como que se dá essa questão da identidade hoje, na experiência de vocês, com as pessoas que vocês convivem? Na verdade, da minha perspectiva, eu tenho a impressão de que nessas questões de identidade, eu acho que de certa forma todos nós começámos mais ou menos na mesma altura. Porque até há muito tempo nós tínhamos, aliás, até há muito pouco tempo nós também tínhamos aqui na Europa exatamente o mesmo problema. Mas a partir do momento em que começou a haver esta consciência de que o nosso cabelo natural merece ser natural porque ele é assim, ponto, sem haver a necessidade de o questionarmos e sem haver a necessidade de andarmos aqui a impingir produtos químicos que só nos fazem mal, embora tenhamos, atenção, todo o direito de os usar, cada um tem direito à sua opção. Essa consciência eu acho que acabou por ser um bocado global e dentro mais ou menos da mesma altura, porque acho que todos enfrentámos exatamente o mesmo, porque lá está, nós vivemos num país onde a maioria, excluindo o Brasil, onde os negros são a maioria, mas a maioria representativa a nível político e de status quo social é branca. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa, mas em números brancos são efetivamente mais. Sempre tivemos exatamente o mesmo problema. E vem de casa. Vem dos avós, vem das mães que nos olham com o cabelo natural e dizem isso não tem jeito nenhum. Vai alisar o cabelo, vai fazer um puxinho, vai fazer qualquer coisa, mas esse cabelo solto não faz sentido. Não está bonito, não é próprio para se apresentar no trabalho, não é próprio para se apresentar na faculdade. Portanto, nós todos passamos pelo mesmo sistema. Mas é demasiado bonito, aliás, é muito bonito se ver que, de certa forma, estamos cada
cada vez mais a conseguir ultrapassar essa barreira que é inconsciente, muitas vezes. E agora conseguimos realmente perceber que é nosso, está aqui, ele cresce assim. Então, porquê mudar para agradar outra pessoa ou para, mesmo a nível, por exemplo, isto já eu numa perspectiva muito pessoal, eu se naquele emprego não aceitam o meu cabelo, eles não me aceitam no meu todo. Então, a minha filha faz-te à estrada e vai procurar um emprego onde te posso aceitar. Mas lá está, isto depois depende da situação de cada pessoa e depende da facilidade ou da dificuldade que cada um tem para chegar ao seu objetivo. Mas lá está, é uma consciência global. Felizmente aqui, como em Portugal também, assistimos cada vez mais às mulheres terem a liberdade, ou de sentirem finalmente a liberdade de poderem se mostrar como elas são, com o cabelo deles como é. Lá está, como eu disse há pouco, o ano passado tivemos um pivô, um jornalista negro de rasta na televisão nacional. Sim. Portanto, mesmo que a maioria não queira aceitar, ela está lá, está visível. Para quem quiser ver. E mesmo para quem não quer ver. Com certeza. E esses programas americanos, afro-americanos, Ed, eles têm influência aí na Europa, né, do ponto de vista estético, né? A gente tem vários, né, sitcoms e programas que têm maior representatividade negra, porque os Estados Unidos está num outro estágio, né, de cinema, de audiovisual negro para a comunidade negra, né? Esse conteúdo ele tem influência também na cultura dos negros aí na Europa, ou eles não querem saber, vivem no próprio mundo, sem muitas dessa influência? Eu acho que todos nós sempre bebemos demasiado da cultura norte-americana e nesta questão estética eu acho que nós usamos tanto perucas, se alisamos tanto o cabelo, a primeira experiência que tivemos veio dos Estados Unidos, porque foi aí que começámos a ver as mulheres com as perucas gigantes, com os cabelos lindos, lisos, encaracolados. Portanto, eu acho que se o fazemos, vem em parte também por causa da cultura, no caso, afro-americana. Sim, você sente isso também, Ed? Eu acredito que aqui na Europa há uma mistura enorme do afro-europeu. Ou seja, o europeu negro tem noção do quanto o americano é maluco. E então consegue ser ele, o negro africano, e ao mesmo tempo ter o clássico europeu. Até porque eu defendo muito que a própria moda, principalmente em 2005, 2004, que os americanos começaram a usar é a base da Europa. Ou seja, as grandes marcas que estão nos Estados Unidos são europeias. E eles conseguiram fazer esse match com os designers e influenciadores negros com a base europeia. Se formos a ver as grandes marcas que os negros americanos vestem hoje, são quase todas elas europeias, mas com um fit africano. Quando eu digo africano, não é do tradicional africano, mas sim do homem negro. Os Virgils, os Kanye West, os A$AP Rock, tipo as Rihannas, eles conseguem dar a cena deles, a cena europeia. E hoje, tecnicamente, para mim, no mundo, nós vestimos essa cena negra disfarçada de marcas europeias. Acho que é o resumo sobre o que é que o homem negro europeu faz. Mas eu também acho uma coisa, só para acrescentar. Eu acho que cada vez mais nós fazemos por criarmos
as nossas próprias formas de estar e as nossas próprias formas de nos mostrarmos. Acho que cada vez mais estamos mais independentes daquilo que é lançado nos Estados Unidos, ou mesmo aqui na Europa, e cada vez mais, por isso cada vez mais vemos surgirem marcas de roupa com influência africana, com base africana. Portanto, acho que nos estamos a tornar mentalmente cada vez mais independentes daquilo que é feito nos Estados Unidos. Isso é bem rico. Esse final de semana eu estava escutando um podcast do Mano Brown e o Emicida, e eles estavam falando das experiências deles em países africanos e também em Portugal. E aí eu achei muito engraçado quando o Emicida fala que a primeira vez que eu acho que ele foi para Angola mesmo, ele foi com uma bata cheia de tecidos e um chapéu e colares, né? E que chegando no aeroporto, as pessoas assim, né, falando o que tá rolando, né? Porque assim, a gente tem uma ideia de África que é do nosso imaginário que não representa a África completamente mesmo, né? Eu não sei qual a relação que vocês têm com os brasileiros, mas se vocês têm realmente essa impressão, eu não preciso ir fantasiada de africana, porque os africanos são muitos, né? Vai ter o pessoal que usa bata, mas provavelmente a maioria não usa tecido africano na cabeça, não é isso? Dos relacionamentos que vocês têm com os brasileiros, dos negros brasileiros, assim, vocês conseguem olhar uns equívocos falando, nossa, os brasileiros ainda não entenderam que é assim? Vocês conseguem ver tópicos que vocês acham que a gente ainda está muito equivocado sobre a África? Na verdade, eu acho que existem aqui duas situações que originam isso. Primeiro, é todo o imaginário que temos da África quando estamos fora dela. E segundo, é o facto de os negros brasileiros terem uma grande necessidade de mostrarem agora quem são. São descendentes de africanos. Então há aqui duas coisas que acabam por chocar um bocadinho, que é, lá está, primeiro aquilo que durante muitos anos levámos sobre a África, que é África, ok, cores, música, muita música, percebes, os panos, pobreza, portanto, tudo aquilo que nos foi incutido, sempre, e depois está a parte boa, que é aquela em que precisamos de eu sou descendente de, eu sou, de mostrar, de poder exibir. Então tem o seu lado positivo e o outro não é negativo, mas lá está, vem de uma influência negativa que foi recebida durante demasiado tempo. Sim. O que você acha, eu pessoalmente acho que, por exemplo, só para teres ideia, mesmo em Angola, nós nos vestimos diferentes no dia 25 de maio, que é o Dia da África. Ou seja, nós estamos de uma forma ou de outra, mesmo em África, numa base daquilo que o homem branco europeu estruturou. Já falamos diversas vezes sobre isto quando, até. Sim, então, sempre que nós queremos ser mais africanos, eu ponho o bubu, o lenço, os colares todos e estou lá eu. Estás a ver? Mas é uma forma porque nós... Epá, eu vou falar de Angola, que é o meu país. Nós estávamos colonizados, nós perdemos tudo. Foram 500 anos. E nós não temos podcasts a contar a história, o que é que aconteceu em 1700, como vocês têm no Brasil. Nós não temos absolutamente nada. Foi cortado tudo. Então, a única forma de fantasiar de africano é olhar para os africanos que são muçulmanos, que realmente têm aquele traje, para nós nos vestirmos assim. Porque o típico homem negro angolano, quando está vestido de gala, não veste como o presidente da Nigéria. É um fato feito por um estilista europeu. Então, essas vestes é um bocadinho aquilo que nos faz mostrar muitas vezes a nós mesmos, não, eu sou bué africano. Eu sou muito mais africano. Sempre, e a verdade é que eu posso estar em qualquer parte do mundo, eu abro a boca e eu sou filho do Chaka Zulu e de Raia Ginga, com certeza absoluta. Porque existem outras 10 mil formas eu vestido de europeu
onde se vai dar conta que eu sou completamente africano. É o meu exaltar. Eu sou exaltado a falar calmamente, eu sou exaltado a falar alto, eu sou exaltado feliz. Não tem como. Percebes? Então, esse é o meu lado africano. E a similaridade que todos nós temos, negros do mundo, que é a parte mais gira que todos nós temos. Nós somos completamente diferentes, cada um com a sua criação, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Tipo, vocês imaginam a gargalhada de um negro? Não tem como, o negro feliz está feliz. Esquece todos os problemas. Estás a ver? Sim. Essa é a nossa similaridade. Estás a ver? E eu acho que se existe homens negros que odeiam, homens brancos que têm uma raiva imensa de homens negros, epá, de uma forma ou de outra, a culpa é deles que nos espalharam pelo mundo. Sim. E cada vez mais está a haver casais como eu e a Vanessa, como a Thaís e o Lázaro, da forma que nós gostamos de fazer amor, em 10 anos vamos ser como o Brasil, 50% do mundo é negro. Sim, é sobre isso. É a representatividade que me interessa. Sim, mas eu acho que a gente está num bom momento, realmente, de ter essa identidade, né? Concordo com a Vanessa quando ela fala, né? O amor, realmente, ele é o amor, mas antes, a escolha do casal, ele não era uma coisa quase espontânea, é como se você realmente casasse dentro da sua raça, sua família não tivesse evoluindo, assim, como se evoluir fosse clarear, né? Então, quando a gente tem consciência de que isso foi um processo, inclusive, né, pós-abolição, de realmente querer clarear o Brasil, né, quando a gente vai para os livros de história e vê que foi uma coisa realmente pensada de trazer um monte de europeu para o Brasil, porque tinha muitos negros e precisavam diminuir isso, né, a gente olha a questão dos relacionamentos de uma maneira descolonizada, né, de que as escolhas nem sempre foram feitas baseadas no amor, assim, houve um processo político de clareamento. Mas agora voltando para o trabalho de vocês, ofício como jornalista mesmo, como o conteúdo de vocês é recebido, né? Porque às vezes o Mundo Negro ele tem 20 anos e essa primeira década do site não se tinha essa consciência racial como se tem hoje. Então, quando eu falava que eu fazia um veículo para a comunidade negra, até as pessoas negras estranhavam, né? As pessoas brancas sempre estranham, sempre vão estranhar. Mas as pessoas negras também tinham, mas pra quê? Por que é mundo negro, né? Então, assim, foi um processo de crescimento da nossa comunidade que hoje o nosso conteúdo, ele realmente é celebrado. Mas no começo, não era por todos, porque eles achavam que não havia necessidade de falar coisas sobre pretos. Por que a gente tem que falar? Tem que incluir as outras pessoas. Na trajetória de vocês do Bantu Man, como que é essa recepção do conteúdo de vocês? Olha, sinceramente, ainda bem que tivemos uma Silva Nascimento que fez nascer um mundo negro. Porque, é verdade, porque de certa forma nós já seguíamos aqui deste lado do Atlântico, então já havia uma certa necessidade de existir algo. Nunca ninguém pensou, nós acabámos por forçar e... No início, eu acho que recentemente isso já não acontece, mas no início isso também chegou a acontecer algumas vezes. Porquê uma plataforma só para negros? Qual é a necessidade? Vocês estão a ser um bocadinho racistas porque... porquê que não divulgam também a diversidade? Se vocês pedem diversidade, falem de diversidade. Gente, é simples. Eu estou a produzir para um nicho. Eu podia perfeitamente me ter lembrado de criar uma revista para ciclistas, de ter criado uma revista para amantes de música rock. Eu estou a criar um conteúdo para um nicho específico, que é a comunidade negra. E, inclusive, recentemente, essa conversa eu acho que já não existe tanto. Agora temos mais conteúdo de artistas, por exemplo, porque nós estamos muito mais ligados à música, de artistas brancos que querem estar inseridos na Bantu Man. Mas, no início, nós sentíamos a necessidade também de agradar. Lá está, porque estas conversas ainda eram muito recentes, muito novas. Portanto, nós próprios ainda estávamos a tentar perceber como fazer a coisa acontecer, qual a abordagem correta, como explicar o porquê, não é? Porque lá está, foi todo um início de um movimento em Portugal. Hoje,
não precisamos de agradar a mais ninguém, porque percebemos que somos necessários para este nicho, temos este discurso que é compreensível para este nicho, portanto, é nisso que nos focamos, é por aí o nosso caminho. Quem não gostar, tem milhões de outras opções. O meu problema é, se o meu nicho não gostar, ele não tem muitas mais opções. Portanto, é aqui que o caminho continua. Sim. Tem algo para complementar, Gi? Eu acredito muito que até nós nos questionamos várias vezes. Metade dos negros gosta do Eminem, mas qual é o espaço do Eminem dentro de uma plataforma negra? Há várias saídas aqui. É um branco que chegou ao nome que tem porque fazia o mesmo que os negros faziam. Porque se o Eminem fosse negro, não seria o Eminem. É um negro que é um branco que os negros admiram porque consegue ter tanta métrica quanto um negro. Então nós também nos questionamos qual é o lugar do homem branco dentro da nossa plataforma. E a ideia nós falamos essencialmente da cultura negra. Dentro da cultura negra temos o hip hop, temos o samba, temos tudo aquilo. Então nós falamos de quem fala sobre a nossa cultura e não damos visibilidade a quem de uma forma se apropria e bebe e come e paga as suas contas com a nossa cultura sem dar o dito crédito. Porque há aquelas pessoas que fazem hip hop, mas quando tu perguntas por que é que ele faz hip hop por causa do outro rapper branco, que ouve o outro rapper branco, excluir toda aquela base. Então nós damos visibilidade a pessoas negras e pessoas africanas que mesmo que não sejam negras, porque existe os nossos brancos também lá da África, também são africanos. Sim, e quem não concordar que lute, né? Porque realmente a gente viveu uma vida toda, gerações inteiras, sem nenhuma representatividade, né? Então, entender hoje, né, a gente consegue até com marcas não precisar ficar justificando muito a existência, né? Mas no começo era uma luta, era pessoas negras mesmo, pessoas de Angola também, muitos, inclusive, que seguiam a gente, que questionavam os títulos das matérias. Também temos disso. Mas a gente resiste e, graças a Deus, a gente percebe, né, que eles estão realmente entendendo que a gente estava certo desde o começo. Né? A mentalidade vai evoluindo, vai descolonizando. Agora, a minha última pergunta para vocês, eu não sei se vocês estão sabendo do filme do Lázaro Ramos, O Medida Provisória. Claro que sim! É um filmão. E a que nós história, queremos aqui na Europa. Pois é, vamos conversar com ele. A ideia é dessa medida provisória que de uma hora para outra todos os negros do Brasil têm que ser mandados para a África, assim, para os países de origem. Não se sabe se, né, como se descobre a origem do país dessas pessoas, mas enfim, da noite para o dia as pessoas são mandadas de maneira compulsória, sem nenhuma escolha, com a roupa do corpo para os países africanos. Logicamente que a gente está falando de uma realidade distópica, mas se isso de repente acontecesse, né, se os brasileiros negros realmente tivessem uma movimentação espontânea de querer voltar para Angola, onde a maioria dos negros brasileiros são de ascendência angolana, como que vocês acham que a gente seria realmente recebido? De maneira amistosa, de maneira não amistosa? Pariu. O que esperar? Pergunta sincera, resposta sincera. Silvia, nós em Angola somos 30 milhões e eu tenho quase certeza que por ano nasce 1 milhão, entende? Então, com certeza que nós seríamos mais que as mães, entende? E acredito que o povo angolano ia receber muito bem o povo brasileiro, porque nós consumimos o Brasil há muito tempo, nós adoramos o foguinho, e eu posso garantir que se o povo mais parecido com o brasileiro é o povo angolano. Entende? É só prestar atenção na mídia, na mídia alternativa de Angola, e toda a base é o Brasil. Então acredito que seríamos provavelmente seríamos 130 milhões
de habitantes, cá dos 100 milhões que é ouvido do Brasil, mas seríamos todos alegres. Com certeza, e íamos aproveitar a experiência e esses 2 séculos de liberdade que o Brasil já tem, essa consciência de uma Sílvia para evoluir a nossa Angola e a nossa África, com certeza absoluta. Não íamos ter os problemas que os europeus têm a receber os africanos, com certeza absoluta. Ah, isso é bom, porque acho que em Lisboa já seria diferente, em Portugal já seria um pouco diferente, né, Vanessa? Provavelmente. Não teria tapete vermelho, não teria música. Não, provavelmente. Eu concordo a 100% com o que o Eddie diz, não só numa perspectiva angolana, e lá está, esta representação angolana no Brasil, aliás, a ligação entre Angola e os negros brasileiros é histórica. A maioria das pessoas escravizadas que foram para o Brasil vinham deste lado da África, portanto é natural haver um sentido de representatividade entre ambos. Mas eu ponho as minhas mãos no fogo em como todo negro brasileiro poderia sair sem nada, sem roupa do corpo, sem nada, e colocado em África, e que haveria com certeza um bom acolhimento de um africano. Porque nós somos isto. Nós somos conhecidos por receber bem. Nós somos conhecidos, aquilo que o Eddie falou do vizinho, de poder ir para algum lado e deixar o filho, o primo, o tio com o vizinho. Nós temos isto ainda, felizmente. Espero que seja algo que consigamos manter durante muito tempo, mas por isso é que todos os pretos são primos. É exatamente por causa deste sentido. É verdade. Sim. É exatamente por causa deste sentido de união que inconscientemente nós temos. Ainda há dias, estávamos, eu e o Eddie, ou ontem, já não tenho a certeza, eu e o Eddie estávamos a conversar e ele foi fazer, na altura estava envolvido com as filmagens de um documentário com SOS Racismo, e ele teve que ir para o norte de Portugal. E o norte de Portugal tem menos negros do que, por exemplo, uma Lisboa, que é uma cidade e tal. E houve um negro que ele viu do outro lado da estrada, qualquer coisa assim, não é? E que sentiram a necessidade de se cumprimentarem. Não se conheciam de lado de nenhum. Portanto, eu acho que isto acontece com quase todos os afrodescendentes, com quase todos os negros. Nós, quando estamos num local estranho, entre aspas, e nos vemos um ao outro, vai haver sempre um gesto, vai haver sempre um olhar de cumprimento, sempre. Isso é muito rico. A gente se conecta, né, pela ancestralidade, né? A gente Conexão, se vê. Exatamente. E eu acho que a nossa nova geração está cada vez com isso mais forte, né? Até por quando tem uma família negra realmente com pais conscientes como vocês têm, né? Como vocês são, com certeza a filha de vocês, as minhas filhas, elas já nascem com um olhar com muito mais orgulho da sua origem, né? E o trabalho de vocês é fundamental para isso, né? Aproveito encerrando aqui para elogiar o que vocês fazem em termos de quantidade de conteúdo, de qualidade estética, um trabalho redondo, muito bem feito tecnicamente, com capricho. Porque é isso, né? A gente tem que entregar para a nossa comunidade o que eles merecem, né? A gente descende de povos de grande excelência, né? Então a gente não pode entregar qualquer coisa. E eu realmente, depois do Mundo Negro, que é o meu, a Bantomé é com certeza a minha plataforma preferida, de mais apego, que eu inspiro e que eu compartilho, que eu mostro para o meu time. Olha, a gente tem que fazer coisas muito como eles fazem, assim. Queridos, eu agradeço o tempo de vocês, a entrevista é sempre uma aula, sempre muito inspirador. Espero que essa seja a primeira conversa de muitas. E para você que ficou comigo até aqui, obrigada pela audiência. Lembrando que a gente também está no Spotify, no YouTube, e a atualização dos próximos programas você confere nas redes sociais do site Mundo Negro. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.